pararam para pensar o quanto o sistema educacional é falho? Primeiramente, meu nome é Natália, faz um bom tempo que eu não gravo aqui pro canal, mas dessa vez não deu. Eu tenho que dar minha opinião. Ontem eu fiquei tão estressada com os assuntos de escola que me deu vontade de gravar. Isso daqui é a minha opinião, posso estar errada e eu posso talvez sofrer consequências por abrir a boca. Mas tudo bem. Como que são feitas as medições do sistema educacional? Os alunos eles fazem provas, fazem atividades, são feitas médias das notas dessas provas e são mandadas para, se eu não me engano, é SRE, Secretaria Regional de Educação, é alguma coisa assim. E assim são determinadas as notas da escola para meio que saber se aquela escola vai receber verba boa ou não. Essa verba vai para quê? Vai para livro escolar, vai para livros de biblioteca, vai para material de educação física. No ensino médio vai até para laboratório de informática, laboratório de química, essas coisas. A questão é, este modo de julgar a escola é muito falho. Porque ele exclui muitos outros projetos que não dá para ser avaliado em nota. Só podem ser avaliados vendo. E como não pode ser avaliado em nota, é como se esses projetos nunca tivessem sido feitos, como se eles não dessem algum resultado. Aqui no estado de Minas Gerais é implementado o Mapa Saeb. Numa pesquisa rápida no Google você descobre o que é isso. O Mapa Saeb é uma versão especializada do Caderno Mapa, uma ferramenta pedagógica da Secretaria de Educação de Minas Gerais, criada para preparar os alunos do 2º, 5º e 9º anos do Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio para as avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. O que é o SAEB? É um conjunto de avaliações em larga escala realizado pelo INEP, que mede os níveis de aprendizagem dos estudantes e diagnostica a qualidade da educação básica. É aqui para o SAEB que vai a pontuação da escola. Se você pegar aqui e baixar o arquivo, aparece aqui, ó, Mapa SAEB do estudante, 3º ano do ensino médio. É o ano que eu tô. O Mapa SAEB, ele não é por conteúdo, ele é por habilidade. Suponhamos que tenha uma habilidade de língua portuguesa, que seria escrita de redação. Essa é a habilidade que a professora tem que trabalhar com você. E ela pode meio que escolher a forma como ela vai trabalhar. Isso é o que eu acho. Se ela quiser fazer a gente sentar na sala e fazer uma redação por semana para aprender redação, ela pode. Mas, se ela quiser levar a gente num museu que fale sobre redação, que tenha aula especializada fora da escola, ela também pode, porque tá dentro da habilidade. Mesma coisa com matemática, português, química, física, todas as matérias do ensino médio. A questão é, muitas vezes o SAEB não dá abertura para projetos de fora. E isso prejudica o professor, porque desvaloriza o trabalho dele falando que ele não faz nada. Natália, de onde você tirou isso? Deixa eu explicar. Na minha escola a gente tem o caderno SAEB imprimido de uma forma normal, sem encadernar nada. Só que ontem, o que a gente recebeu? A gente recebeu o caderno SAEB, encadernado, tudo bonitinho, beleza. A diretora veio falar com a gente e ela disse que é um material excelente, que ela dava aula há muitos anos, ela tá na área da educação há muito tempo e disse que isso daqui é uma coisa excelente. O problema é que ele não inclui os projetos dos professores. Em matemática a gente estava com projeto de vídeo, em arte também, em biologia também, projetos que a gente sabe que vai dar algum resultado, vai dar algum conhecimento pro aluno. A questão é que agora teve que paralisar tudo. Tudo porque eles receberam as instruções de que era para arregaçar as mangas e fazer os alunos aprenderem para ter uma nota melhor no SAEB. A questão é que você chega para um educador e fala, não, vocês vão ter que arregaçar as mangas para fazer o aluno aprender. O professor não estava fazendo isso até agora? Isso causa uma sensação horrível no professor, que ele sente, nossa, mas o meu trabalho não tá sendo suficiente, eu tenho que melhorar em alguma coisa, ou aquilo tudo que eu fiz até agora no ano não valeu de nada? E isso não é coisa da diretora, isso é coisa, ó, de cima. Só lembrando que eu sou meio leiga no assunto, eu tô falando com base no que eu sei. Teve uma paralisação das coisas na escola, então a gente vai ter que focar 100% nisso daqui, no SAEB, com os professores. Aulas vagas? SAEB. Educação física? SAEB. Viagens para museus, para centros históricos? SAEB. E isso prejudica a gente.
Além disso, no terceiro ano a gente tem o quê? A gente tem formatura e a gente tem trote. Paralisou também. A gente vai ficar um bom tempo sem fazer trote, que a gente fazia trote a cada 15 dias, vamos ficar um bom tempo sem fazer, até o final de outubro, mais ou menos. Não vai dar pra resolver essas coisas da formatura por agora. Mas saindo do meu lado e indo pro lado dos professores, a coisa tá bem feia. Os professores se sentem muito desvalorizados sem o projeto deles. Até mesmo vieram falar com a gente. Tá, você tem o projeto na escola, você tem projetos, mas e a nota? Cadê a nota? Sem nota, sem verba. Escola cai em ranking. Mas pensa comigo. Eu achei isso daqui incrível, muito bonito. Acho que a gente devia ter recebido assim, encadernadinho no início do ano. A gente tá em setembro. Se fosse desde o início do ano, daria pra focar mais. Mas agora parar coisas que estavam dando certo pra focar numa prova que vai determinar o futuro da escola é um pouquinho complicado, não? Porque o que o terceiro ano quer? O Estado quer nota? A gente quer diversão? Dá pra negociar isso daí. Porque se você ficar 100% em sala de aula estudando pra uma prova, é muito maçante. A gente vai ficar cansado e não vai render. E eu acho engraçado que eu nunca tinha ouvido falar disso daqui até o terceiro ano do ensino médio. Quando eu entrei no primeiro ano, a gente fazia umas provinhas por fora, normal, tranquilo. Segundo ano chegou. O que chegou com o segundo ano? O novo ensino médio. Que se provou uma porcaria. Porque você tirar matérias essenciais pra colocar um monte de matéria que não são relevantes e querer um resultado na hora, isso não vai dar certo. A gente perdeu aulas de português, perdeu aulas de matemática, sociologia, física, essas coisas tinham menos aulas por semana. Coisas que nos preparavam para o quê? Pro Enem. Aí colocaram, por exemplo, Lelê. O que é Lelê? Leitura e escrita em língua estrangeira. No papel isso é lindo, nossa, os alunos eles vão aprender língua estrangeira. Só que quando começou a gente achou que era só uma extensão de inglês, que já não é lá aquelas coisas. Mas não era nada disso, a gente não aprendeu nada. Narro logo existo. Essa matéria me deu pesadelos. Cara, você chega em qualquer pessoa na rua, fala, o que é a matéria de português? A pessoa vai falar, não, mas o português é aquela que estuda, sei lá, vanguardas europeias, ensina sobre crase, ditongo, tritongo, essas coisas. A pessoa vai saber do que tá falando. Se eu chegar nessa mesma pessoa e falar, o que é narro logo existo? A pessoa vai... O que é isso? Como viram que ano passado não deu em nada isso, tiraram, pode-se dizer assim, tiraram boa parte dessas matérias de itinerários. Voltaram com as 4 aulas de português, matemática por semana, adicionaram mais uma de biologia, de história. Voltou ao normal, mas ainda tem alguns itinerários. Que, diga-se de passagem, esses poucos itinerários estão sendo mais proveitosos do que aqueles montes do ano passado. E essas matérias estão sendo boas, porque elas não são matérias aleatórias, elas encaixam em outras. Faz a engrenagem girar. E os professores também, eles são daquelas áreas. Por exemplo, quem dá trabalho de desenvolvimento econômico com a gente é a professora de geografia. Geografia e desenvolvimento econômico tem relação. Tem globalização, desenvolvimento econômico, casa, matemática, juros compostos, inflação, finanças, casa. Isso foi excelente, porque não socou a gente de trabalho. Os professores viram que esses projetos de matérias e itinerários estavam dando certo e começaram os deles. E tava tudo indo bem, tava tudo girando, tava tudo indo certinho na engrenagem. Até que chega o quê? Vocês vão ter que arregaçar as mangas e aumentar a nota de vocês, porque eu não estou vendo nota nos projetos. A nota vai ser medida com provas. Desanima o diretor, desanima os professores e desanima os alunos, porque a gente achava que estava fazendo algum trabalho. É por isso que hoje em dia a gente tem o quê? A gente tem professor com depressão, muito professor com afastamento, professores com problemas psicológicos. Gente, eu acho que desde o início do ano,
Uns 4 professores meus se afastaram várias vezes. E os alunos também ficam desmotivados, porque eles veem uma coisa que estavam dando bem e de repente tiram, além de tirar os projetos, tiram os projetos dos próprios alunos. Tiram o trote, tira a formatura, tira a aula vaga, tira aquela socialização, tira as viagens para focar em uma prova. Mas algumas pessoas até tentam melhorar, né? Ver o lado bom na coisa ruim. Não, mas vocês estudando essas questões aqui, quando vocês forem fazer uma prova na faculdade, fazer um Enem, vocês vão estar preparados. Vou ler uma questãozinha aqui para vocês. Vou colocar ela até aqui no cantinho, de matemática. Item 6. Observe a operação de adição abaixo, em que cada letra representa um algarismo. De acordo com o indicado, as letras A, B, C, D e E valem respectivamente e as alternativas. Isso vai cair no Enem? Isso vai cair na faculdade? Mais uma. Item 2. Os médicos pediatras prescrevem alguns remédios de modo que a dosagem seja diretamente proporcional ao peso da criança. Então, se, para certo medicamento, recomenda-se 5 gotas para cada 3 kg, a dosagem recomendada para uma criança com 27 kg será de alternativas. Essa daqui é regra de 3 simples. Ou melhor, você nem precisa fazer regra de 3, você faz isso daqui de cabeça. Isso vai cair no Enem? Isso vai cair na faculdade? Às vezes eu fico até triste, porque tipo, poxa, isso daqui não é tão difícil. Será que o ensino tá tão ruim assim a ponto de terem que colocar umas questões tão fáceis? Eu posso fazer alguma coisa? Talvez. Talvez não. Mas uma coisa que eu detesto é quando a pessoa vira pra mim e fala, não tem o que fazer. Aceita. Aceita? Eu fico extremamente pistola com isso daí. Porque desde muito cedo eu aceitei muita coisa. Ai, faz tal coisa pra mim, faço. Pega tal coisa pra mim, pego. Quero que você copie esse texto aqui no caderno e a gente vai trabalhar ele depois. Mas, dona, como que a gente vai trabalhar esse texto aqui? Copia. Como assim copia, dona? Eu vou copiar sem saber pra que eu vou usar? Copie e depois eu falo como que a gente vai usar. Mas, dona, eu quero saber onde que eu vou usar esse texto aqui, porque eu já estudei isso daqui antes. Por que eu vou ter ele no caderno se tem uma folha pra cada um? Copia! Para de fazer pergunta! Entende? Isso aconteceu esse ano, tá? Enfim, eu acho que eu desviei um pouquinho do assunto, né? Veja bem, o aluno ele vai preferir estudar numa escola que não fornece livros, que não tem ventilador, que as mesas estão ruins, ou numa escola que fornece livros desde o início do ano, que tem bons professores e que recebe mais verba. Por isso que é falho, cara. Como que você quer que os alunos tirem notas boas, sendo que o básico não vem desde o início do ano? Não, mas a gente só pode mandar verba se a escola tiver com uma nota boa. Como que a gente tira uma nota boa sem ter recurso para estudar? O aluno só estuda se tem recurso. E o recurso só é mandado se o aluno estudou direito. Como? Não bate essa conta, não bate. Tem um filme muito bom que fala disso. O filme Escritores da Liberdade, ele mostra que depois que os alunos começaram a receber recursos, eles melhoraram. Quando eles estavam sem recursos, eles realmente não faziam nada. Foi preciso acreditar neles para eles conseguirem demonstrar um bom resultado. Mas enfim, o que eu posso fazer? Posso vir aqui no meu canal, falar o que eu tenho para falar, dar minha opinião e tranquilo. Eu não posso mudar muita coisa sozinha. Como aluna, eu vou fazer minha parte, né? Vou estudar direitinho. Estudar pro Enem é por fora da escola, porque o SAEB não vai ajudar. E fazer o meu melhor, né? Pra aumentar a nota da escola. Porque eu tô pensando em quem? Eu tô pensando no meu irmão, na irmã da minha amiga, no irmão do meu amigo, talvez no meu filho. Porque eu realmente não iria querer que um futuro filho meu estudasse numa escola ruim. O problema é que nem todo mundo pensa assim, né? Isso daqui foi mais um desabafo, porque ontem eu fiquei bem estressada. São opiniões minhas, com os fatos que eu tenho, com as informações que eu tenho. E além disso, eu só queria falar um pouquinho, né? Desabafar, né? É bom. Mas que isso daqui vai ajudar no Enem? Talvez só 1%. Porque o resto eu vou aprender tudo sozinha. Enfim, foi isso. Vou me arrumar pra ir pra escola agora, né? Pra dar uma complementada aqui, acabei de chegar da escola, já é outro dia, outra semana na verdade. E a minha professora de matemática veio fazer um desabafo. Que na reunião eles só recebem, né?
não recebe um elogio. Ela mesma veio falar que aquela apostila estava muito fácil e que às vezes parece que o trabalho dela não serve. Porque, poxa, se você não recebe nenhum elogio, nenhum reconhecimento, você vai ficar triste. É como se o trabalho dela fosse inútil. Enfim, ela ficou uns 15 minutos desabafando lá na aula, mas é bem complicado, viu? Isso foi só pra complementar mesmo. Tchau!